bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estão assistindo esse podcast, estamos iniciando aqui mais um podcast Pode Propagar. Meu nome é Luiz Carlos Sumeri, mais conhecido como Luizinho, para quem não me conhece, né? Sou atualmente diretor do Simprofarf e atual presidente da Arreprofar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de receber uma colega, uma pessoa bacana, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de dividir aí o campo com ela. Ela chama-se Carla. Carla, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui hoje, dedicando um tempo para a gente bater um papo e falar de você, das suas atividades. Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você estiver vendo. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, Luizinho, que vocês estão me proporcionando de estar aqui, de contar um pouquinho da minha experiência na indústria farmacêutica. E tem história para a gente contar, hein? E na tua atividade atual também, né, Carla? Pode ser que, você sabe que o tempo evolui muito rápido, né? E muitas pessoas não conhecem você, principalmente esses colegas mais novos, né? E eu gostaria que você fizesse uma apresentação rápida. Quem que é a Carla? De onde você veio, seu primeiro emprego? Bom, eu sou mineira, sou de Passos, nasci em Passos, mas eu estou em Ribeirão Preto há muitos anos que eu vim para estudar e acabei ficando, casei e fiquei por aqui mesmo. O meu primeiro emprego, você quer saber geral ou você quer saber só da indústria farmacêutica? Pode falar tudo. Não, pode ser geral. Eu terminei a faculdade em Ribeirão, aí eu fui para Campinas, morei lá 4 anos. Eu fiz mestrado lá na Unicamp, então eu queria seguir essa carreira acadêmica. E aí, nesse meio tempo, eu dei umas aulas, né? Eu era muito novinha naquela época, eu dei umas aulas, mas efetivamente o meu primeiro emprego foi na indústria farmacêutica. E foi uma coisa muito interessante, porque eu não conhecia esse mundo da indústria farmacêutica, eu não sabia que existia. Meu padrinho de casamento queria muito que o meu marido viesse para a indústria farmacêutica. E aí era uma coisa, sabe, Luizinho, foi uma coisa... eu me encantei com a indústria farmacêutica e ele não. Meu marido não chegou a fazer uns testes, tal. Naquela época era Bristol. Mas ele não deu certo, acabou não ficando. E eu fiquei encantada com esse mundo. Quando eu conheci, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Naquela época eu fazia meu doutorado em Campinas ainda, eu tinha meu doutorado, estava fazendo meu doutorado lá em Campinas. E foi quando eu conheci esse mundo. E foi muito engraçado, porque eu participei de uma entrevista junto com ele. Foi uma coisa surreal, junto com ele, tá, na BIC. Lembra da BIC? Na BIC, lógico. Ele foi conversar, foi um papo, um bate-papo. Vocês estavam competindo pela mesma vaga? Não, ele foi fazer uma entrevista e eu fui junto acompanhá-lo. Ah, tá, entendi. Na BIC. E aí eu sei que no fim eu acho que eu acabei perguntando mais do que ele. Eu me lembro direitinho que era o Paulinho da BIC. Paulinho. E eu acabei perguntando mais do que ele na época e eu fiquei absolutamente encantada com o que se fazia na indústria farmacêutica. E eu falei para ele, falei assim, eu quero fazer isso, eu quero isso para mim. Mas aí naquela oportunidade passou, a vaga foi preenchida por outra pessoa, não deu certo. Mas aí te entusiasmou você a tentar, né, novamente, né? Eu voltei, eu me lembro que eu voltei para Campinas, eu já estava casada naquela época, mas eu voltei para Campinas, assim, encantada absolutamente com a indústria farmacêutica. E aí eu comecei a procurar trabalho na indústria farmacêutica. Então foi assim que eu comecei, isso foi em 1994.
E aí, Luizinho, sabe, eu encontrei uma vaga no jornal. Antigamente, nesse ano, eles publicavam em jornal, né? Foi uma vaga no jornal que era para o Welcome. Welcome. Na época. Era o Welcome CI. E era uma vaga para trabalhar com um produto que ia revolucionar a parte de AIDS, entendeu? Herpes. Não era bem herpes, não era AIDS na época, que era um produto que eles iam lançar para para AIDS e eles procuravam alguém. E no jornal eu achei essa vaga. Nesta época era o Lasanha que era o gerente? Não 94? era o Lasanha aqui. Era o Lasanha? Não me lembro se era o Lasanha. Acho que já não era mais ele aqui. Porque eu lembro de alguns colegas que trabalhavam lá nessa época, né? Então... Eu sei que eu fiz uma entrevista com o Luiz Eduardo. Eu nem sei onde anda mais o Luiz Eduardo, mas eu fiz uma entrevista com ele. Na época, eu fiz uma entrevista que era assim, eu fiz uma prova de inglês, que tinha que ter inglês, tinha que ter conhecimentos de informática, um monte de coisa, assim. Eu fiz uma prova de inglês. E fiz essa prova de inglês e eu sei que eu fiz essa prova em fevereiro. E quando chegou passou fevereiro, março, nada. Ninguém me deu resposta, ninguém falou nada. Até comentei com meu marido, falei, não deu certo. Eu já tinha esquecido disso. Aí um dia o Luiz Eduardo me manda um recado. Olha, tem uma vaga assim, assim, assim e tal. E a gente não esqueceu você, não. Falei, opa, então tô no páreo ainda. Eu sei que demorou esse processo, olha, demorou até maio. Então, abril... Gente, vocês não têm noção. Naquela época tinha visita em casa, sabe? E aí o Luiz Eduardo foi na minha casa conversar com o meu marido, explicar como era o trabalho para eu poder entrar na indústria farmacêutica. Eu sei que esse processo durou até maio. Eu entrei oficialmente no dia 11 de maio de 1994, o meu registro na AstraZeneca. Então, assim, é uma coisa que eu já tinha perdido todas as esperanças. E aí e quando você entrou, você se lembra da sua primeira propaganda? Qual foi o primeiro médico que você visitou? Eu me lembro de tudo. E aí foi uma coisa muito legal, porque foi assim... Eu sou uma das 5 primeiras mulheres da história da AstraZeneca. Na época teve uma mudança lá de presidente, do presidente do Brasil, e o presidente do Brasil ele queria colocar uma força de vendas feminina também, né? Porque principalmente a gente tinha só homens, e na AstraZeneca a gente tinha só homens. Então eu sou uma das primeiras 5 mulheres que entrou na indústria farmacêutica, que entrou na AstraZeneca. E aí a gente foi para um curso de novos. Então não teve a primeira propaganda, nada. Eu fui para o curso de novos de 21 dias. Eu fiquei 21 dias fora, lá no Fundo de Santa Teresa. É Valinhos? Valinhos. Fiquei 21 dias lá. Voltei, né, com tudo na ponta da língua, tudo beleza, sabe? Falei, aprendi tudo, sabia fazer tudo. Cheguei no meu primeiro médico em Uberaba. Eu nunca mais vou esquecer esse dia. Era uma médica. E naquela época eu trabalhava na linha hospitalar, então eu trabalhava no centro cirúrgico, né? Eu tinha que ir até o centro cirúrgico. A gente, naquela época, entrava quase no centro cirúrgico ali. Tinha uma salinha que os médicos recebiam a gente. Cheguei eu lá no Hospital São Paulo, acho que é isso mesmo, lá em Uberaba. Não, São Domingos, em Uberaba. São Domingos, em Uberaba. Abri, chamei a doutora, chamei a médica, me apresentei, falei quem eu era. E assim, a AstraZeneca não era uma indústria farmacêutica tão conhecida na época, na mídia. Como é hoje, né? Como é hoje, né? Mas na época não era assim. Porém,
Os médicos que usavam os produtos da AstraZeneca conheciam muito a empresa. E era uma empresa muito respeitada por causa dos produtos que ela, né, fornecia, as soluções que ela trazia para o mercado dela naquela época. E assim aconteceu com os anestesistas, eram os anestesiologistas. E abriu a porta, veio a médica, a doutora Flora. Doutora Flora. Doutora Flora. Ela abriu a porta, você está me procurando? Eu falei, sim, gostaria de falar com você e tal. Aí ela se sentou do meu lado, eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu simplesmente não falei absolutamente nada. Ficou em estado de choque. Absolutamente nada. A minha sorte é que ela era uma fofa, né? A doutora Flora era é ainda, né? Aí... Doutora, é minha primeira propaganda, doutora, não está saindo nada. Ela percebeu que eu estava ali, que eu não sabia absolutamente nada. Então eu vou contar todo o desfecho para vocês, que foi assim dramático para mim. Aí ela gentilmente me conduziu e eu esqueci tudo, eu não fiz propaganda, não fiz a minha propaganda, saí dali, liguei para o meu colega da AstraZeneca que estava lá em Uberaba, da outra linha, liguei para ele e falei, Luiz Gustavo, falei para ele assim, eu estou indo para o hotel e eu vou embora, eu não vou mais trabalhar nisso aqui. E eu fui chorando para o hotel. Sentei lá no lobby, ele já estava lá me esperando, porque eu falei, né, assim, pelo amor de Deus, vem me socorrer. Sentei e chorava e falava para ele, não vou fazer mais isso, não quero, eu vou embora, não quero mais saber disso aqui, não é para mim. E ele me deu o maior sermão da minha vida. Assim, conversou comigo e me falou um monte de coisas, me acalmou, me acolheu. E a gente conversou bastante tempo. E assim foi o meu desvirginar da propaganda, vou chamar assim. Hoje você ri, mas só você sabe como é que foi difícil ali, né? Foi muito difícil. Porque eu, como tive a oportunidade de entrevistar vários colegas, cada um fala uma coisa. É literatura que caía da mão, era literatura que tremia. Eu não conseguia falar nada na frente do médico. Eu sempre falo que isso é senso de responsabilidade, a tua preocupação em querer transmitir. Porque sempre eu falo, a nossa profissão, eu ainda acho que eu ainda sou representante, né? É uma profissão muito bonita. Nós simplesmente ajudamos a salvar vidas. Nós somos um grande auxílio para a classe médica. Então, talvez no teu senso de responsabilidade, você teve isso, mas eu encaro com a maior naturalidade. Quem não errou? Sim, né? Quem não... sim, e o que você está falando é uma coisa muito bonita e é uma coisa que eu acredito também. A gente precisa ter isso sempre em mente. O nosso propósito. Por que que a gente está na frente do médico? Eu sempre tive isso na minha mente todas as vezes que eu entrava. Que ali estava uma vida que dependia das soluções que eu ia levar para o médico. Então eu me considerava uma parceira do médico. Exatamente. É muito bonita assim a nossa missão. Acho que a gente tem que trazer para a gente como uma missão. E eu acho que quem foi, quem trabalhou na indústria farmacêutica sempre vai ser. Porque isso daqui é um mundo à parte. Porque apesar da gente trabalhar com vendas, não vamos nos enganar, a gente está ali para vender, mas é um tipo diferente de venda. É um tipo diferente de entrega, porque você não vai simplesmente levar o produto, vender e virar as costas e acabou, não. Você vai estar ali junto com o seu médico para guiá-lo nas dúvidas dele, para ajudar o paciente a encontrar o seu produto quando ele não acha, ou seja, é uma vida que a gente está cuidando junto com o médico. Então, eu acho isso mesmo, é super importante. Hoje eu posso falar porque eu não estou vinculado a empresa nenhuma, né? Mas esse negócio é dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro, muito dinheiro. Cada vez estão ganhando mais. E muitas vezes não se preocupa. É um tipo de pressão que eles fazem em cima do representante. E hoje o representante tem que estar bem preparado. Ele tem que ter um filtro para saber o que é certo e o que é o errado.
A gente tem, eu sempre falo aqui, a gente tem um exemplo de humanidade pelo trabalho que o Nelson desenvolve no dia a dia aí. Eu sempre falo, olha, não existe mais representante. Eu sempre dou o exemplo do Nelson, que é um cara, uma pessoa muito conhecida, muito querida, e ele sabe o trabalho que ele desenvolve. A indústria vai sentir muita falta quando ele falar assim, chega, porque o que ele faz para os representantes e pela classe médica, eu nunca vi um representante falar. Bom, mas voltando ao deixa eu só falar, sabe o que é? A gente se encontra no dia a dia e fica tudo na superficialidade. A gente escutar um depoimento desse nos toca o coração, toca a alma até. Então, obrigado por compartilhar com a gente. Isso vai ficar registrado, porque às vezes se você falou para um ou para outro, ficou. Agora muita gente vai poder saber que história bonita que você teve aí e tem para contar, tá bom? Principalmente o representante mais jovem, né? Bom, na AstraZeneca você ficou quanto tempo? 23 anos. 23 anos, é uma vida. E depois? E aí? Então, depois da AstraZeneca, eu passei por vários locais dentro da empresa. Eu tenho muito a agradecer. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Eu sou muito grata. Muito porque a AstraZeneca me permitiu criar meus filhos, me proporcionou viagens que talvez eu não pudesse fazer se eu tivesse. Posso te interromper? É que eu estou aprendendo a fazer um podcast, né? Você tem quantos filhos, Carmen? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, 2 homens, né, agora. Prometo, não vou perguntar a sua idade, também não vou perguntar, também não quero que você fale. Tem 2 filhos, eu vou fazer o cálculo pela idade deles, tá bom? Não, mas eu não tenho nenhum problema também de dizer. Tá o que mais você quer saber? Não, conta-se 2 filhos, está casada? Tenho 2 filhos, estou casada. Ontem eu fiz 32 anos de casada com o mesmo marido. E o que mais? Não tem netinho ainda não? Ah, não, eles não querem nem saber. Nossa. Eles ainda estão... Fala para ele. Eu vou encontrar com ele. Vocês não sabem tanto que é bom o orgulho de ser vovô e vovó. Então, mas eles estão... O meu filho mais velho, ele já formou, já tem a vida dele. O meu mais novo está cursando ainda a faculdade, né? Então ainda tenho... esperança. Ainda tem esperança dos 2, né? Mas eles estão lá, são ótimos filhos. Nossa, isso é o mais importante, isso é o mais importante, né? Eu sou muito abençoada, sabe, Luizinho? Porque só tem que agradecer, né? Só. E trabalhar na AstraZeneca me proporcionou dar para ele toda essa qualidade de estudos, entendeu? De convivência, de educação. E eu aprendi muito, muito, muito. Eu não tenho o que... Eu só tenho gratidão. Não, eu só tenho. Só claro que né? Tem todo um lado de pressão que a gente sabe que tem. Indústria farmacêutica, não só indústria farmacêutica, né? Mas eu acho que qualquer empresa... Toda atividade. Toda atividade. Mas a gente tem que saber filtrar e ter sempre em mente o porquê. Sempre o porquê. Por que você faz isso? O seu porquê é a sua missão. Se você tem isso claro, aí você consegue... lidar, gerenciar as outras partes, né? Porque nem tudo são flores. Não, legal. E aí, bom, dando continuidade, você continua em outras áreas da AstraZeneca? Eu saí da linha hospitalar, trabalhei em várias áreas da AstraZeneca e, por fim, Foi a promoção? Eu tive promoções laterais, eu não tive promoções verticais. Eu sempre fui consultora, representante hospitalar, especializada, essas coisas todas. Nunca tive promoções verticais na empresa, só laterais. O que, para mim, não diminui em nada o meu propósito. Na área de propaganda, você falou de um momento difícil para você, que foi a primeira propaganda. E qual foi o momento mais feliz dentro da propaganda na indústria farmacêutica que você passou? Olha, eu não posso falar para você que teve um momento mais feliz. Tiveram muitos momentos mais felizes. Tiveram momentos, e assim, dos médicos chegarem e falarem assim, sabe aquele produto que você me trouxe, que eu usei e o paciente está ótimo. Eu já tive vários desses momentos. Porque é para isso que a gente está lá. Então eu vou contar um caso que para mim foi muito emblemático. Quando eu trabalhava na linha anestésica ainda, a gente trabalhava com um produto que era o Propofol de Privan. E ele parecia um leitinho.
né? E eu fiz o lançamento desse produto. E aí o médico falava assim para mim, eu nunca vou usar esse produto. Imagina que eu vou injetar esse leite na veia do meu paciente. Nunca. E eu fiquei naquele... E era um leite, cara? Ele parecia um leitinho. Parecia, né? Ah, tá. Ele parece um leitinho. Tá. Né? Porque ele é diferente da consistência dos outros anestésicos. E aí eu fiquei naquele médico, sabe, não desisti, levava todos os estudos e tal. Um dia eu cheguei e ele veio correndo ao meu encontro. Aí eu usei o seu leitinho. E é exatamente como você falou. Falei, então, doutor, não é o meu leitinho, não. É o produto lá. Então, assim, eu tive vários desses. E não foi só na AstraZeneca, sabe? Em todas as empresas que eu trabalhei. Eu acho que o mais gostoso que tem é quando você vê uma receita de um médico, você falava assim, eu não vou conseguir nada. E a hora que você vê o nome do médico, aquele lá, acho que é o maior prazer que o representante pode ter. Principalmente quando você não é ter certeza, você achar que ele não vai, como o médico falou para você, eu nunca vou fazer isso. E de repente o médico vem e fala isso aí, é uma vitória, né? É uma vitória. E qual foi o produto que você mais gostou de trabalhar? Com certeza. Nossa, mas agora você me apertou, viu? Porque tem alguns... só? Você trabalhou com 50? Eu só? trabalhei, mas o melhor de todos foi, eu acho que esse anestésico. Eu amava trabalhar com ele, amava trabalhar, Quer sabe? fazer uma propaganda? Uma simulada? Uma né? simulada, porque ele era um produto aliás, eu trabalhei com vários, eu tive essa graça, eu acho que foi, porque eu trabalhei com produtos assim muito diferenciados, muito. Eu trabalhei ultimamente na UCB com um produto que era para epilepsia, gente. Então, peraí, você trabalhou na AstraZeneca? Vamos fazer para a gente ir por partes, você entrou. Aí você saiu da AstraZeneca após 23 anos. Sim. Aí a hora que você saiu, foi trabalhar onde? Na Apsen. A Apsen. Que é uma empresa nacional, que foi uma experiência muito rica. Porque eu nunca tinha trabalhado, eu só trabalhei na AstraZeneca, né? Então. A minha experiência era com empresas multinacionais. Trabalhar numa empresa nacional foi uma experiência muito rica, eu aprendi muito, muito mesmo. Porque era outro mindset, era outras habilidades que eu tinha que desenvolver no meu dia a dia para poder exercer melhor aquela função, né? Então foi um período pequeno, foram 2 anos, mas o aprendizado foi muito grande. Mas você também trouxe muito conhecimento para essa empresa também, eu tenho certeza disso. Com todo respeito às empresas nacionais, uma bagagem de uma multinacional, principalmente nessa época, né? E eu vou acrescentar uma coisa no que você está me dizendo, que é assim, a minha equipe na Apsen era muito sensacional. Assim, o respeito que eles tinham por mim por conta disso é muito grande. E eu você sentia também, que eu agregava para a equipe, sabe? Viu, Carla? E você também, você pode citar nome de pessoas, porque todos os colegas que vêm aqui, sempre às vezes agradecem uma pessoa, poxa, se não fosse essa pessoa, eu não estaria aqui. Então, se você quiser falar, mandar até um abraço, porque eu tenho certeza que depois você vai divulgar que você participou desse podcast. E lembrei, sempre que ela fala assim, eu lembrei de você, viu? Você viu no podcast? Então é assim. Então, se você quiser citar o nome, você fica à vontade. Olha, Luiz, eu vou te falar uma coisa. Teve muitas pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória toda. Eu tenho até medo de ser injusta, sabe, com as pessoas, mas tem muita gente, muita. Quando eu estava na AstraZeneca, eu tive assim, ajudas de pessoas que... O Gentil, você lembra do Gentil da Janssen? Ele foi meu último gerente na indústria farmacêutica. O Gentil foi uma pessoa que me ajudou muito, muito na linha hospitalar. Sabe? Esse honra o nome, Gentil, né? Ele sempre foi gentil. Sempre, sempre. E assim, eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim. Me ajudou muito também, eu também não vou esquecer não o que ele fez comigo na Janssen, nos últimos anos da minha trajetória na indústria. Ele me pegou na mão. Mas questão de idade, com a minha idade. Pelo conhecimento, e você sabe que ele tinha um conhecimento fora do comum, né? Fora do comum.
E aí, assim, várias pessoas na época da linha hospitalar tinham Diógenes, que me pegou pela mão também, me carregou praticamente, me ensinou muito, 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 muito. E depois, olha, é muita gente que me ajudou, sabe? A equipe minha da Apsen era a equipe, de forma geral, foi a melhor equipe que eu trabalhei, sabe? Que foi uma equipe muito coesa, a gente era muito unidos. E foi muito gostoso trabalhar com eles, era leve, sabe? Era uma coisa tranquila, a gente não tinha aquela competitividade de equipe, era muito bom. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, eu vi que você é boa de memória. Quando você teve o início da indústria farmacêutica, que teve a sua primeira decepção, que foi com você, teve uma pessoa que foi lá que você falou que te puxou a orelha, te deu uma lição de moral. Como é que chamava essa pessoa? Luiz Gustavo Garcia. Luiz Gustavo. É graças a você que ela está aqui até hoje. Você viu só? E se você tiver contato com ele, você vê que eu tenho certeza que ele vai se emocionar se ele ficar sabendo disso. Eu espero, ele tá lá, ele estava em Uberlândia, né? Então, ele era de lá, ele fazia Uberaba e eu também, né? Ele que me ajudou, foi ele. É verdade, Luiz, se não fosse você, eu não estava aqui hoje. É verdade, reconhecimento é muito importante, né? É. Bom, e aí na Apsen, quanto tempo, Carla? Eu fiquei na Apsen 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos. 2 anos. Foi um aprendizado muito grande. A Apsen é uma indústria nacional muito respeitada também, né? E eu tive a oportunidade de aprender um jeito diferente de trabalhar. Quem trabalhou na indústria farmacêutica e depois trabalha numa empresa nacional vai sentir muito essa diferença. E eu senti muito, muito. E aí eu tive que me adaptar. Eu tive que aprender outras coisas, olhar de outra forma para me adaptar. Mas a equipe me ajudou muito e eu tenho certeza que foi recíproco. Até hoje eu tenho contato com todo mundo lá, com o pessoal de lá. Então, se eu não tiver ruim de cálculo, chegamos a 25 anos de indústria farmacêutica. 23 na Apsen, 2 na Apsen, e aí na Apsen, saiu da Apsen. Aí eu fiquei na Apsen 2 anos e meio, mais ou menos ali, e aí eu recebi um convite para trabalhar na UCB. A UCB é uma empresa belga, é uma multinacional. Ela veio para o Brasil como uma startup e depois ela tinha alguns produtos aqui no Brasil que eram propagados pela AstraZeneca e depois ela veio para o Brasil e assumiu esses produtos também. É uma empresa pequena. Sei. Mas é uma empresa muito, muito boa. E os produtos dela são produtos de agregar. Não, e de agregar na vida do paciente muito. Então, assim, eu trabalhei com paciente com epilepsia. Gente, paciente com epilepsia é uma coisa surreal, sabe? E você poder trazer um produto que vai melhorar a qualidade da vida do paciente. Sabe aquele paciente que tem crises 2, 3, 4 vezes por semana e você poder ajudá-los a ter uma vida melhor, mais autônoma, não tem preço. Não tem. A evolução dos medicamentos da indústria é tão rápida, é tão gratificante que a última vez eu trabalhei eu visitava só infectologistas para tratar pacientes com HIV. Pode continuar. Quando eu chegava numa clínica, porque você sabe, quando começou, que eles identificaram a AIDS, não precisava falar, você chegava e via na pessoa que ela era um paciente, desculpa o termo aidético, ok? Sim. E com a evolução dos medicamentos, teve esse controle, morreram muitas pessoas importantes, médicos, artistas, com essa patologia. Hoje tudo é controlado, não se morre mais com isso, a pessoa não é identificada na sociedade que ele é um paciente que tem AIDS. Então, às vezes eu fico pensando, como eu trabalhei nessa área, eu olhava assim, porque eu convivia no meio dos pacientes, eu olhava assim e falava, sabia que aqueles pacientes eram pessoas comuns, saudáveis, né, entre aspas, né, porque o vírus não vai embora, simplesmente ele mantém, né, sem contaminação, sem nada. Então, eu também fiquei muito feliz em trabalhar pela última vez nessa área, né? Eu acho que isso é que dá sentido para a nossa vida. Eu vou te contar assim, quando eu trabalhava na linha anestésica, lá atrás, a gente fez um programa de humanização do parto.
Eu fiz junto com a Prefeitura de Ribeirão Preto. Na época, a Darcy Vera, ela era vereadora aqui em Ribeirão Preto, porque ela foi uma excelente vereadora aqui para Ribeirão. E ela pegou esse projeto na mão, sabe? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ela, porque a gente tinha um produto que vinha ao encontro disso, que proporcionava para as mães um parto sem dor. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar também na Prefeitura de Ribeirão Preto com pacientes com asma, sabe? Então, é muito gratificante você ver, você sentir que você está fazendo ali a diferença, né? Que você está sendo importante. Exato. Ali. E às vezes não é nem porque as pessoas te falam, não é nada disso, mas é você. E a gente se valorizar também pela profissão que a gente tem, né? Que muitas vezes é desrespeitada, né? Muitas vezes. O Nelson sempre estava aí na luta, eu também, inclusive alguns médicos, né? Então a gente precisa que eles respeitem mais a nossa profissão. Porque, infelizmente, existem seres humanos que, às vezes, estão num patamar que olham por cima. Não. Eu acho que você tem que valorizar teu conhecimento, a tua responsabilidade e fazer com que o médico olhe para você frente a frente. Ele não é superior a você de jeito nenhum. Vocês podem fazer um trabalho junto. Não é verdade? Então, eu acho isso, Luizinho, mas acho uma outra coisa também. Acho que depende isso muito do posicionamento do representante. Concordo. E aí, quando você se posiciona assim, sabe, como um parceiro, como alguém que está ali para auxiliar ele na função dele, você na sua função e ambos no mesmo objetivo, que é ajudar o paciente, eu acho que isso vai potencializar ainda mais e vai fazer você se diferenciar aos olhos de qualquer pessoa. Porque, assim, infelizmente, eu vejo muitos colegas, eu via, né, agora eu não estou mais na indústria, mas eu via muitos colegas com um posicionamento muito ruim. E a gente precisa falar isso, porque para que eles se reavaliem, se olhem, porque a gente não é, eu vou me colocar como representante, nós não somos visitadores médicos. Nós somos alguém que leva soluções para os médicos, para que ele possa, para que possa auxiliar no tratamento do paciente. Então, exatamente. A gente não visita médico, a gente leva conhecimento, solução, ajuda, leva às vezes até uma conversa. Às vezes a gente precisa sentar e conversar com o médico, né, porque é um ser humano que está ali, que às vezes só precisa de um papo. Então, é um ser humano, gente. Exatamente. Né? Do outro lado, se você se posicionar assim, se você se posicionar com... E, lógico, sempre se aprimorar, sempre conhecer, né? Sempre buscar entender o seu cliente, que é o seu médico, o que é importante para ele, como você vai ajudá-lo. Então, esse é o posicionamento. Aí você se diferencia. Agora, desrespeito e, infelizmente, em toda a área, não tem como. É do ser humano, mas isso diz sobre ele, não sobre você. O médico comentou uma vez comigo que eu aprendi uma coisa que, por várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes que o médico me fez uma pergunta, e eu preferi dar a seguinte resposta: doutor, eu não sei te dar essa resposta nesse momento, mas se o senhor me permitir, na próxima visita eu vou trazer a resposta. Eu sei que naquele momento eu não ganhei o receituário, mas eu ganhei a confiança dele, porque eu já vi muitos colegas, médicos comentando com a gente, tal representante me deu uma resposta totalmente errada. Você nunca mais vai confiar nele. Então não é vergonha. Eu sempre que estou aqui, eu sempre falo para os colegas novos que estão vendo isso aqui, não é vergonha falar não sei. É preferível você pesquisar, ir até a sua empresa e dar uma resposta mais positiva na próxima visita. Tem aquela pressa de... Você não ganha o médico na primeira visita. Então, eu sempre cito isso porque a gente tenta fazer alguma coisa para ajudar ainda. Né? Sempre, às vezes, no fim de carreira, né? Às vezes chegava um colega e falava assim, pô, meu professor... Não, eu não admitia que ninguém me chamava de professor, de jeito nenhum. Eu até corrigia, não sou professor
Talvez eu tenha o mesmo conhecimento, talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência que você, mas não sou professor, né? Bom, aí 2 anos... Aí mas eu quero te falar uma coisa sobre isso. Pode falar, fica à uma vontade. das formas que eu mais aprendi é uma forma de aprendizado que eu chamo de modelagem, que é assim, eu olhava para as pessoas que tinham um resultado bom, que tinham uma postura adequada, e eu falava, eu quero ser igual a essa pessoa. E por muitas vezes eu tive a oportunidade de estar dentro da sala do médico junto com essa pessoa. A gente fazia isso, propaganda junto. E eu observava como aquela pessoa fazia, como que ela se comportava, como que ela buscava fora o conhecimento, o que ela fazia. E eu estou falando, então eu vou fazer a mesma coisa. Não, obviamente, que eu vou ser igual a pessoa. O seu relacionamento com o médico é o meu é outro. Mas eu posso ter um relacionamento tão bom quanto o seu. Então eu procurava modelar, eu acho que é isso. Então a gente olha para a pessoa e modela. E aí sim, vira nossa referência. Isso é bom, não é ruim. Isso eu já... Porque a criatividade que tem um representante... Eu vou te contar um caso bem rapidinho. Quando eu tinha uns 5, 6 meses de ramo, 1979, eu cheguei para um colega chamado Seu Bosco, que é pai do Franco, e eu peguei e falei para ele assim, Seu Bosco, eu precisaria da sua ajuda, será que o senhor poderia me dar uma mãozinha? Eu falei, puxa vida, pois não. Pegou o endereço da casa dele, me deu na mão, me procura na minha casa. Peguei o endereço e fui. Cheguei lá, bati palma. Nessa época o Franco era menino, tá? Cheguei lá e falei, Seu Bosco, eu vim aqui, né? Você é o que queria uma mãozinha? Nessa época, ele estava dando de brinde um coçador nas costas, que era uma mãozinha. Ele pegou, deu uma mãozinha para mim e entrou para dentro. Eu fiquei com a mãozinha assim. Eu estou brincando com você, garoto. Entra, me chamava de garoto. Para você ver a criatividade que o representante, na minha modesta opinião, foi um dos melhores representantes que eu vi. Infelizmente, Nelson e eu sentimos muito de não ter entrevistado ele, porque ele já estava um pouco debilitado e não foi possível, mas era um exemplo. Eu não vou citar o nome dos outros não, porque senão vão faltar aqui, que eu já citei já. Bom, e depois da APSEM? Então, depois da APSEM eu fui para a UCB. Depois da UCB, desculpa. Depois da UCB foi assim, a UCB estava na linha que eu estava, ela estava passando por uns momentos muito ruins e tal. Acabou que o meu contrato foi desfeito com a UCB. Uhum. Nesse momento, eu comecei a fazer uma reavaliação da minha vida, sabe? Uhum. Já fazia um tempo, desde que eu tinha saído da AstraZeneca, eu já tinha começado a repensar a minha vida no futuro. O que eu ia fazer, o que eu não ia. A gente, na época que eu trabalhava na AstraZeneca, a gente tem ainda, na indústria farmacêutica, um salário muito bom. A gente tem benefícios. A gente tem uma condição acima da média, né? A gente tem o carro, tem o telefone, enfim. A gente sabe que a gente é acima da média da população. Quando eu saí da AstraZeneca, como foi um fechamento de linha, eu recebi naquela época um valor bem considerável de bônus, sabe? Que eles faziam, aquelas demissões com bônus, por ser fechamento de linha. Uhum. E aí eu recebi um bônus muito considerável, muito respeitável da AstraZeneca na época. Eu tinha 23 anos, então eu tinha previdência privada da empresa, eu tinha fundo de garantia, eu tinha um patrimônio considerável na AstraZeneca. Então, e você parou de trabalhar? Você só foi investir dinheiro só? Na verdade, eu não parei, né? Porque eu gostava bastante do que eu fazia, mas eu comecei a repensar. A tua paixão era tão grande pela indústria farmacêutica, porque depois dessa gente que você tentou sair, e talvez pelo seu amor à indústria, você ficou mais um tempo, né? Foi. E aí eu aproveitei isso tudo para pensar um pouquinho fora da indústria farmacêutica. Foi nessa época que eu conheci o mercado financeiro. Bom, me falaram assim, um passarinho veio e me falou, foi até bom você
educação financeira. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma importância tão grande, principalmente quem aposentou agora há pouco tempo e está com uma grana aí substancial. Eu não tenho dinheiro, então, mas eu me interesso muito. Isso vai ser muito importante para esses representantes que estão deixando a indústria farmacêutica através de acordo, recebendo bônus. E quando o Nelson falou da sua atividade agora, eu falei assim, opa, vai ser muito importante isso, Nelson, para ajudar muitos colegas. Então agora eu vou parar de conversar e você dá uma aula para a gente sobre educação financeira. E você presta atenção para investir seu dinheiro, tá bom, Nelson? É uma coisa que eu gosto muito, desde que eu conheci isso lá em 2016, 2017, por aí, que eu comecei a me inteirar sobre isso, sobre o mercado 7 anos financeiro. atrás. 7 anos atrás. Você tem Bitcoin? Não tenho. Tá vendo. Não tenho Bitcoin. Aí, olha só. Deu para perceber que ele tem muito dinheiro, né? Mas Deu continua. Deu pra perceber. Então continua. Vamos ver se você convence ele, né, cara? Então, deixa eu contar para vocês como é que foi essa transição, né, para esse momento. Como eu te disse, eu conheci o mercado financeiro até porque eu queria aprender um pouquinho mais de como o que eu ia fazer com aquele dinheiro lá também que eu tinha, como é que eu ia fazer. E aí eu procurei um planejador financeiro para me ajudar a pensar sobre isso, né? Eu já era uma pessoa organizada financeiramente, tipo assim, eu nunca gastava mais do que eu ganhava, então... Lição número 1. Lição número 1. Lição número 1. Lição número 1. Não gastar mais do que você ganha. Lição número 1. Eu já era essa pessoa organizada, mas aí eu comecei a entender um pouquinho mais, fiz vários cursos, então fiz curso de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, fiz cursos de ações, porque eu simplesmente me apaixonei por aquela área, sabe? E quando, em 2023, por aí, quando a UCB resolveu encerrar o meu contrato, eu fiz uma formação em educação financeira. E você está coberto de razão, porque a educação financeira, a consciência financeira, não é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil desde quando a gente... desde casa, por exemplo. Devia ser matéria escolar. E não tem também, a gente não aprende em casa, a gente não aprende na escola. Às vezes a gente aprende com os outros, aprende errado, ou às vezes a gente aprende na marra, né? E aí quando você se depara com isso e você precisa ter uma consciência financeira, talvez você já está numa fase da vida em que você precisa investir mais recursos, ter mais tempo para ter um patrimônio ou uma qualidade de vida que você já poderia ter começado lá atrás. Então você falou para mim, é importante a educação financeira para quem está se aposentando? Não. A educação financeira é importante para todo mundo. Para todo mundo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já fazem o planejamento financeiro de vocês? Pelo pouco que eu tenho, eu tento fazer. Eu também sempre fui uma pessoa assim. A primeira coisa que eu ouvi falar de um amigo que pegou e falou assim, olha, você está saindo da indústria farmacêutica. Você tem que readequar a sua vida. Por quê? Aquilo que você falou um dos primeiros pontos da entrevista. Primeiro, você não vai ter o carro da empresa. Você não vai ter combustível. Você não vai ter assistência médica. Você não vai ter vale alimentação. E aí vai. Mas peraí, você fica praticamente, eles te despem vocês. Você fica nu com a mão no bolso ali. Porque tudo que você vai fazer, você tem. Então eu tentei da minha maneira, porque eu tenho minha previdência, tudo, aposentadoria, tudo, mas eu fico ali, no limite. No limite. Porque a gente não tem muita noção de investimento. Tá? Então... E assim, uma coisa que você falou e que aconteceu comigo, vou te falar o que aconteceu comigo que me despertou isso. Eu saí da minha casa de manhã, eu tinha um carro, um iPad, um iPhone, um emprego, um plano de saúde e um salário. 9 horas da manhã eu não tinha mais nada. Por quê? Foi o dia que eu fui desligada. Então, eu deixei o meu carro, o meu telefone, o meu iPad. Ali eu fiquei sabendo que eu ia ter só mais 3 meses de plano de saúde
E o salário eu não tinha mais. A partir daquele dia era só a rescisão e acabou. Isso me fez um choque tão grande que eu comecei a ter essa consciência. Por isso que eu fui atrás, para saber o que eu ia fazer, porque eu não queria ficar dependendo, ou eu não queria ficar dependendo disso. Eu falei, como que vai ser? Ou dependendo de outras pessoas. De outras pessoas. Eu falei, eu quero estar preparada, né, para que mais tarde na minha vida, quando o meu ciclo, porque a gente tem um ciclo produtivo, quando o meu ciclo produtivo cair, eu quero ter um suporte financeiro. Então foi isso que aconteceu exatamente comigo nessa fase. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho de como que funciona um planejamento financeiro, né? Um planejamento financeiro é assim, primeiro, vamos pensar numa coisa. A gente trabalha, a gente falou muito disso aqui, porque a gente tem um propósito. A gente trabalha porque a gente quer se sentir útil, mas a gente trabalha também porque a gente quer ter um dinheiro para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, para que a gente possa ter uma liberdade financeira lá na frente, para que a gente possa ter uma idade avançada mais tranquila, sem depender de filhos, de INSS, de ninguém. Então a gente trabalha porque o dinheiro é a ferramenta que vai nos proporcionar tudo isso. Então é importante a gente lidar com esse dinheiro. No fim, é isso. E da onde que vem o dinheiro? Do nosso controle orçamentário. Do que a gente, da nossa diferença entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. E a gente precisa saber o que, então? Quanto a gente gasta. Então é super importante você saber onde você está gastando, sabe? Quais são as suas despesas obrigatórias, quais são as suas despesas não obrigatórias, quais são os gastos invisíveis que você está tendo. Se você tem essa clareza, aí você consegue fazer o quê? Gerenciar e tomar melhores decisões. Ao invés de comprar pizza todo final de semana, eu vou pegar o dinheiro de 2 vezes que eu comprar pizza e vou guardar para o meu futuro. Vou investir para o meu futuro ou para realizar um desejo, um sonho que eu tenho. Então, é da onde que vem? Do nosso orçamento. Então, é super importante a gente ter essa clareza. Como você convence a mulher e menos nas lojas? Quando você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, e aí você tem que priorizar o que é mais importante para você. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, eu vou falar como mulher. Eu tenho um objetivo que eu quero fazer uma cirurgia plástica. Então eu vou menos na loja, porque se eu for na loja eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer e o quão importante isso é pra gente, aí a gente toma essas decisões melhores. Ô Carla, deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja importante para muitos. Para aquela pessoa que está toda desorganizada financeiramente, cheque especial, cartão de crédito e consignado, essas coisas, você tem um plano para uma pessoa assim conseguir sair desse buraco? Para recuperar essa pessoa? Recuperar essa pessoa? Tenho sim. O plano é o seguinte: primeiro, você precisa fazer uma lista de todas essas dívidas, listar tudo, listar o quando você pegou, o quanto você pegou, qual é os juros, qual é o SET, que é o custo efetivo total da dívida, porque às vezes a sua dívida tem um juro baixo, mas você está pagando uns extras ali que entram muito altos. Então você, onde você pega essa dívida emprestada, se for com, por exemplo, instituições, eles são obrigados a passar isso para você. Então você tem que listar tudo isso no primeiro momento, fazer uma revisão orçamentária, porque isso é super importante. Se você não fizer o seu orçamento bater e fechar, aí você não vai conseguir fazer um plano de pagamento. Tendo tudo isso na mão, você pode ter a possibilidade, por exemplo, de renegociar vários desses empréstimos, dessas dívidas, pegar juros menores, trocar, entendeu? Hoje a gente consegue fazer isso. E o orçamento precisa bater. Existem algumas outras coisas que a gente precisa olhar. Eu, enquanto planejadora financeira, e depois eu quero falar um pouquinho para vocês de onde eu estou trabalhando, com quem,
A gente olha tudo isso. Eles a gente conseguem olha... assessorar pessoalmente uma pessoa ou não é o caso? Assessora pessoalmente. O planejamento financeiro, ele é feito individualmente. Ele é como um personal training das finanças. E aí você levanta tudo, a gente levanta tudo isso, levanta todo o patrimônio da pessoa para ver se a gente consegue manusear esse patrimônio de forma que tenha liquidez, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um carro que ela pode dispor momentaneamente para sanar essa situação. Né? Existem outras alternativas que é sempre eu ofereço a alternativa para o cliente e o cliente decide qual é a melhor coisa que ele quer fazer. Mas existe sim essas formas. Existe forma de você sair sim. Claro, exige da pessoa uma vontade muito grande de sair disso. Né? E aí depois tem toda a parte de educação financeira por trás para que você nunca mais volte a estar nesse lugar. Você vai deixar um contato para quem precisar te procurar? Vou deixar meu contato. Ela vai fazer uma propaganda de onde ela está, porque... Né? Então, porque a gente fica muito curioso pelo seguinte, cara, hoje a facilidade, nada contra as mulheres, a facilidade que tem hoje vou falar assim, o ser humano de comprar é incrível. Eu sempre brinco com as minhas netas lá. Eu falo assim, ela fala assim, eu estou com vontade de ver um colar. Eu tô com vontade. Parece que ela abre o celular, tá ali todo como é fácil. Com 3 cliques, ela faz uma compra praticamente. É verdade, hoje está muito fácil. Eu vou contar uma coisa para vocês. A forma como a gente lida com o dinheiro 20% só é número. 80% a 90% é comportamento. E o nosso comportamento ele é aprendido. Então a gente pode sim, e essa é uma das coisas que eu gosto bastante também, a gente deve ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, desde pequenininhos, como lidar com o dinheiro. Né? Então você pode, com as suas netas, por exemplo, eu não sei se elas têm mesadas ou não, mas, por exemplo, desde lá nos 4 anos de idade, você já pode começar a ensinar dando a mesada e ensinando escolhas. Né? Vamos supor que você tem uma neta que tem R$50 de mesada. E aí você vai passear com ela no shopping, ela quer uma boneca. E aí ela fala, vô, eu quero essa boneca, que custa R$300. Daí você vai falar para ela, tá, mas a sua mesada é 50, então você tem que juntar esse dinheiro todos os meses até dar o montante para você comprar sua boneca. Porque avô tem um coração muito mole, ele tem que ser mais duro nessa época. E muitas vezes eu não consigo, viu? Às vezes... Mas eu entendo, às vezes você pode ajudar o seu filho ou a sua filha a levar isso para suas netas, né? Essa educação financeira e essa consciência financeira. É libertador. É libertador, porque eu tenho duas netas, eu tenho a percepção, uma é super econômica e a outra, nossa, eu estou tentando comparar, mostrar, eu sempre mostro, mas às vezes eu não tenho tantas condições técnicas de falar assim, faz isso, faz aquilo. Não, ela pode assistir o podcast agora. Mas vai assistir. Senta as duas aí e presta muito bem atenção. Eu acho que é muito importante isso aí, mas continua, desculpa te interromper. Tudo isso faz parte da educação financeira, né? Então, quando eu saí da Apsen, então foi assim, antes disso, né? Eu tinha vários colegas, como eu comecei lá em 2016 a procurar o mercado financeiro, a entender, a fazer meus investimentos, a colocar a mão na massa ali financeiramente, algumas pessoas me procuravam. Alguns colegas nossos me procuravam e falavam assim, eu quero que você me ajude nisso, você me ajuda, eu vejo que você faz isso, faz aquilo, eu também quero fazer e tal. E eu ajudava, porque né, tinha gente que tinha uma vida financeira muito ruim. E aí eu falava, olha, você precisa fazer isso. Tinha gente que tinha dívidas e eu falava, vamos fazer assim, assim. E ajudando. Então, quando eu saí, eu fiz a formação em educação financeira. Trabalhei com alguns clientes, com educação financeira.
E eu comecei a perceber que estava muito pouco. Falei assim, eu preciso expandir. Daí eu fiz um curso de psicologia da educação financeira, justamente por isso, porque o comportamento nosso com o dinheiro é mais importante às vezes do que os números, né? Se você não muda o seu mindset, você não consegue mudar a sua relação com o dinheiro. E aí há pouco tempo eu também vi que só a educação e só o comportamento era pouco, então eu fiz a formação em planejamento financeiro. Aí sim é um atendimento 360, que você olha não só para o orçamento, não só para o comportamento, mas também para outras áreas do cliente, sabe? Para outras até áreas. com emocional. Com emocional, você lida com isso, você lida com coisas tipo proteção de patrimônio, gestão tributária, gestão de dívidas. E aí eu me associei a Grão Planejamentos, que é uma empresa do Grupo Primo. Não sei se vocês conhecem o Thiago Negro. O Thiago Negro, ele é uma referência em finanças aqui no Brasil. E ele tem um ecossistema muito grande por trás dele. E aí eu estou lá na Grão Planejamentos, então a gente tem mais de 5.000 famílias atendidas, sabe, e ajudando a fazer, a desenvolver o planejamento financeiro, ajudando a conscientizar as pessoas para que elas possam tomar decisões melhores, para que elas possam realizar os sonhos delas. Porque no fim é isso, a gente quer realizar os nossos sonhos, que seja comprar roupa. Pelo que eu entendi, então você atua na parte familiar, que a gente olha num contexto assim, de uma situação financeira um pouco menor. E na parte industrial também? Não, pessoa jurídica não. Não, eu não sei se por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem uma empresa e ela está crescendo. E ela chegou para mim e falou assim, eu estou com receio, porque eu não sei se eu faço isso, negócio de investimento, de aumentar essa empresa. Nessa área você não atua? Não, a gente tem aqui dentro da Grão, a gente tem uma parte só para isso. A minha especialização é só pessoa física. A pessoa que você conhece, se ele quer fazer um planejamento para ele e a família dele, né? Aí beleza. Aí a gente consegue ajudar, mas pessoa jurídica não. Aí tem a parte empresarial que a gente tem. É porque tá numa dúvida, porque ele tem a área familiar, tá? Que até ele brincou comigo, vou abrir o jogo, é o meu genro. Ele falou, eu tenho isso aqui que eu preciso melhorar, corrigir isso aqui, conversar com a minha esposa, com a minha filha, tudo, tá? Porque eu preciso melhorar, investir melhor, tudo, né? E a minha empresa, eu quero separar as duas, de não usar dinheiro da empresa para colocar... Você entendeu? Sim. Eu falei assim, puxa vida, eu não conheço uma pessoa, mas eu falei para ele assim, eu posso estar enganado, mas talvez se você encontrar um profissional, e às vezes não há confiabilidade de você procurar um profissional para te orientar, porque você não sabe se ele está ensinando certo, se está ensinando errado, então tem aquela insegurança. A gente tem aqui as duas áreas, tá? E justamente por conta disso, porque tem sim que separar, a gente trabalha separadamente. Então, eu trabalho com a parte de planejamento pessoa física dele, da família dele, da esposa, das filhas. E a parte pessoa jurídica, o que ele precisa fazer na pessoa jurídica, a gente tem um especialista, que aí entende legislação jurídica, entende tudo isso. Tá? Então, são coisas separadas. Eu não atuo na pessoa jurídica, só na pessoa física. Tá? Uma perguntinha. Uma pessoa que está lá, sobrou um dinheirinho, tudo, ela quer fazer um tipo de aplicação, investimento, qual cuidado ela deve ter na hora que ela for procurar alguém para orientar? Eu vou explicar o porquê. Acontece da pessoa ter uma grana, procura alguém conhecido, aí ele fala, ó, investe nisso aqui e é furada. Então, eu acho que... Só complementando o que você, que o Nelson está falando, eu tenho conta em 2 bancos. Eu não confio num dos bancos, do gerente. Eu tenho lá aquele negócio. Porque ele já cometeu vários erros. Aí o que eu imaginei? É isso é a mesma pergunta, só que ele está dando o exemplo. Porque eu falei assim, gente, como é que ela pode fazer um negócio desse comigo? Olha que... Você entendeu? Você não tem mais
confiança para acreditar num gerente de banco mais. Porque ele só vem a nós, ao vosso reino, ele não interessa se esse investimento que eu estou fazendo, no futuro, vai me dar um rendimento adequado. Ele quer saber que com esse investimento, ela já cobriu a cota dela, você entendeu? Porque ela também tem objetivo. Então, talvez venha de encontro com o Nelson comentou, você não tem mais segurança, né? Isso que você falou é uma coisa muito importante. Então, na minha experiência, se deve procurar um profissional especializado, isento de conflito de interesses, né? Porque, por exemplo, aqui, como funciona o meu trabalho? Meu trabalho é assim, eu não tenho interesse, conflito de interesse, eu não tenho rabo preso com nenhum banco, nenhuma corretora, nada disso. Certo. Né? Então, você deve procurar uma pessoa isenta de conflito de interesses. Se você procurar alguém que vai te indicar um investimento, ou um produto, né? Porque os investimentos, eles são ferramentas para você, são instrumentos para você atingir o seu objetivo. Então, primeiro você monta uma estratégia de investimentos, para depois você procurar qual o produto que se adequa àquele objetivo. Vou te dar um exemplo. Quando você vai ao mercado, você faz uma lista de compra. Essa é a sua estratégia, né? Fazer a lista. Certo. A escolha de qual produto você... Então, você tem lá arroz, feijão, sabão, não sei o quê, não sei o quê. Qual o produto, qual a marca do produto que você vai escolher, esse é o tipo do investimento. Você precisa ter uma casa de análise, uma pessoa que tem um analista específico para te indicar esse produto. Então, eu, por exemplo, eu não tenho essa habilitação, vou falar assim, porque eu não tenho a certificação necessária. Eu não sou analista de investimentos, então eu não posso chegar aqui para você e falar, compra essa ação. Mas eu posso chegar para você e falar assim, ó, quais são os seus objetivos? O que você quer para o seu futuro? Entendeu? Quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Você tem uma reserva de segurança? Se você não tem, então a gente vai estruturar a sua reserva de segurança baseado no seu estilo de vida e em alguns outros itens que a gente acopla. E aí eu falo para você, tá, então aqui você vai investir ou nesse produto que é uma classe de ativos, por exemplo, um CDB, ou no Tesouro Direto, Tesouro Selic. Isso eu posso falar para você. Agora, não, eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, daqui a um ano eu quero fazer uma viagem. Então, a gente vai escolher um produto que se adequa a esse momento da sua vida, para você resgatar. Eu não posso chegar para você e falar assim que você vai investir, por exemplo, em renda variável para pôr na reserva de emergência, sabe? Isso não existe. Então, eu sou isenta totalmente, porque eu estou alinhada com os seus objetivos. E aí a gente monta, a gente chama de alocação estrutural. A gente faz uma estratégia de investimentos, porque no fim, o investimento que você vai fazer, ele tem que estar alinhado com os seus objetivos. É assim. Se você não tiver um objetivo, não faz sentido você escolher um investimento aleatório. Então é também, importante cara, a gente alinhar isso. Eu acho que a idade influi muito nisso daí, né? Porque você fala, eu tenho a minha idade, mas tenho meus filhos. Que é muito, né? Que é muito, e tem os mais jovens. Eu sempre falo, ó, faz isso, faz aquilo. Porque você já traçou um caminho, fala assim, ó, eu não sei quanto tempo eu vou ter. Às vezes eu vejo lá, um pouquinho que eu tenho na guarda, eu falo assim, gente, eu vou ver até quando? Eu vou deixar esse patrimônio aqui, para quem tem, né? Patrimônios longos. Se a gente vê muitos colegas aí, nós tivemos muitos amigos aí que se perderam na vida por vários problemas, por coisas que não tem mais, trabalhou 30, 40 anos. Não tiveram um planejamento financeiro, né, cara? Exatamente. Exatamente. Só que foi influído por coisas, né, Nelson, que a gente sempre comenta, que teve colegas nossos que teve a infelicidade de ter filhos que mexeram com drogas, que perderam tudo, né, que desvirtuaram outros caminhos. Quer dizer, talvez na cabeça tinha um planejamento, mas foi aferido por uma coisa que ele não esperava. E assim é a vida. Né? Então eu sempre falo, a gente tem que
Planejar, tudo bem, mas... O planejamento minimiza, né? Sim, também, pensa numa coisa, imagina que o planejador é um Waze. Você vai sair do ponto A para o ponto B. O planejador, o que faz o Waze? Ele te dá uma rota. Aí o que acontece se você resolve acontecer alguma coisa no meio do caminho nessa rota? Ele recalcula a rota. Assim é o acompanhamento do planejador financeiro. E ele precisa saber uma outra coisa que você citou, que é qual o seu momento nos 5 ciclos da vida. A gente tem 5 ciclos na vida. Ele está no 6º. Então faz parte dessa anamnese, né? Saber isso também. Então, nesse ciclo seu, como é que você vai ser daqui para frente? Quais são os objetivos? Qual a rota? Como que a gente vai seguir? Como que vai chegar lá? O que nós vamos fazer? Você entendeu? É assim que funciona o planejamento financeiro, esse acompanhamento. Quanto mais cedo, obviamente, a gente começa, mais tempo a gente tem para fazer, mas isso não impede que a gente faça em qualquer fase da vida. Sempre a gente tem uma rota. E aí, quando você tem toda essa clareza, é fácil você executar. E as coisas mudam. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma reserva de segurança? Tenho. Ótimo. Mas não sei se é suficiente. Exatamente. Então, isso a gente precisa... Às vezes a minha esposa brinca, como é que tanto que você está escrevendo aí? Eu falei, não, estou pensando, né? Estou pensando como é que vai ser daqui a 10 anos. E existe uma coisa, as coisas mais simples da vida é que mais te marcam. Sim. Eu tenho uma coisa comigo, quando meu pai chegou para mim e falou assim, aprende a assinar, quando existia talão de cheque, né? Porque praticamente hoje que não existia. Não, eu não vou preencher. Não, preenche, porque amanhã eu posso não estar aqui, pelo menos você sabe preencher um talão de cheque. Aquilo lá me deixava eu achava meu pai vai morrer. Aquilo lá ficou comigo na cabeça e eu aprendi tudo. E hoje eu uso um termo com os meus netos que eu não sei se é o correto. Eu falo, faz isso, porque é o seguinte, o teu vovô não vai estar aqui sempre do teu lado. Algumas começam a chorar. Eu falo, mas é a realidade. Vovô não vai estar aqui sempre não. Então, enquanto eu estiver aqui, faz isso dessa maneira. E outra coisa, você está achando ruim de eu te dar essa educação? Um dia que eu não estiver aqui, você vai falar assim, eu aprendi isso com meu avô. Então eu falo, então procuro ter um diálogo que às vezes parece que machuca o emocional da pessoa. Eu falo, será que eu estou fazendo é certo, não é, tudo? Mas eu penso nisso também, né? Então, eu sei que a minha esposa fica brava comigo, está falando certas coisas, mas ela vai ouvir esse podcast. Quem quer fazer tudo certinho é a Carla. Então, Nelson, como é que está o nosso tempo? Quanto? 1h10. Meu Deus, é 40 minutos, você já falou demais, hein? Cara, então é o seguinte, eu queria que você deixasse o teu contato aí. Você pode fazer uma propaganda simples daquilo que você, apesar que todo mundo entender o seu trabalho. Como que faz para entrar em contato com você? Bom, eu tenho um Instagram profissional que chama Carla Lima. Confere aí, pode passar certo. Mas tem o meu telefone também. Pode falar. 16 99 456 0707. O Instagram. Na edição eu vou colocar tudo. Isso, coloca lá. Você coloca, Nelson? Eu ponho na edição. Porque Isso. Aí eu te passo, Nelson, meu Instagram direitinho, mas eu quero falar mais uma coisa aqui. Pois não. O planejamento financeiro é uma coisa super importante. Junto dele tem a educação financeira também, que é essa conscientização. Aumentar essa consciência financeira é muito importante também. E aí eu quero presentear aqui quem quiser, que quiser falar comigo. Eu tenho hoje aqui 5, a gente chama de consultoria, clínica financeira. Ou é minha? É de graça ou é minha? Não, senhor. Isso aí a gente vai sortear nos representantes. Tá bom. Quem acessar inteirinho. O Instagram da Carla Exatamente. Ou como que você quer fazer isso? É melhor mandar no meu WhatsApp. Ah, tá bom. É melhor mandar no... Então, esse é o que você falou. Esse você mesmo. Que é expert São nisso daí. 5, eu tenho hoje 5 consultorias financeiras. Basta entrar em contato comigo, os 5 primeiros.
E aí eu vou fazer isso, vou fazer uma coisa personalizada, vou entender o momento, vou explicar direitinho como faz. É bom que eu vou deixar para a pessoa ter que assistir, para chegar na hora e ver. Aí, se ela chegar naquele ponto, ela vai automaticamente vai procurar a carne. Né? Tá, obviamente. Estou aberta e assim, independente de qualquer coisa, outras pessoas que queiram me procurar também, eu vou ficar muito feliz de conversar, de entender e de orientar o quanto eu puder. Eu espero ter sido clara. Não, foi muito clara. Eu vou fazer uma pergunta, se você achar que não é pertinente, aí você corta, tá ok? É lógico, porque eu fiquei muito curioso com isso daí. Porque eu sou um cara muito ponderado, muito pé no chão, eu tenho medo de investimento, quer dizer, porque também não tenho dinheiro, mas tudo bem, né? Tá bom, eu tenho uma dificuldade, aí eu chego até você. O custo, por exemplo, é de acordo com o problema que eu tenho ou é um padrão? Toda pessoa que você consulta, você já dá, porque a primeira coisa que eu pergunto também, eles vão perguntar talvez para a gente, Luiz, ela não comentou qual que é o valor que ela cobra, que não cobra, não sei se caberia você falar, se você tivesse à vontade, tudo, tá? Mas em off você vai falar para mim. Tá, eu falo para você. Mas eu vou falar assim, a gente tem planos semestrais e anuais. Dependendo do caso, eu sempre gosto de fazer um plano anual, porque é uma construção, um planejamento é uma construção, né? E nesse plano funciona assim, o meu acompanhamento, o meu direcionamento, todo esse levantamento, essa anamnese, a estrutura do projeto, a estrutura do planejamento, eu faço junto em reuniões mensais ou mais vezes, dependendo da demanda do cliente, né? Se o cliente precisa de mais vezes, eu estou ali. Mas fora isso, todo o meu apoio, meu suporte via WhatsApp, teve dúvida, me liga, a gente conversa, marca mais, enfim. Durante 1 ano ou 6 meses, eu acho 6 meses pouco. Você vai acompanhar a vida financeira dele. Vou acompanhar a vida financeira. E você vai ter toda... Se ele está confiando tanto assim, você vai puxar a orelha. Falar, olha, você não fez isso, não era para... Vou ver se eu estou falando besteira. Espera aí, nós não combinamos de você não usar um cartão de crédito nesse valor por causa disso, disso, disso? É isso, mais ou menos assim? Não é tão assim, não. Então você é muito boazinha. Se não fosse ele batia. É assim, é claro que a gente combina, faz combinados com o cliente, mas quem decide e o que vai fazer é sempre o cliente, porque é o que é importante para ele, sabe? E então, assim, eu não vou ficar puxando a sua orelha e o que eu quero é te ajudar a realizar os seus projetos, os seus sonhos. Se a gente tiver que olhar o orçamento, a gente vai olhar, eu vou estar junto com o cliente olhando o orçamento, o seu orçamento. Mas o mais importante é a gente chegar naquilo, realizar o que você precisa e melhorar a sua consciência, porque isso você começa hoje, mas isso vai durar para o resto das nossas vidas. É igual fazer por exemplo, dieta. Você podia começar aprendendo a colocar o seu celular no silencioso. Não, o pior não é isso. O pior é que meu celular está com problema. Ele liga, você não vai acreditar, mas ele desliga e liga sozinho. Nossa Senhora. Tá aqui, eu estou te falando, eu vou te mostrar. Carla, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer a oportunidade. Eu amei estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história. Eu tenho muita história para contar da indústria farmacêutica. A gente pode marcar outros, viu? Se você quiser fazer um escopo, fazer fazer alguma coisa e falar assim, Luiz, eu gostaria de apresentar isso, você trazer tudo, não seria uma aula toda, uma orientação, porque isso vai repercutir, mas tem muitas pessoas que vai ver, mas talvez não vai entender bem, assim, né? Se você tiver depois, seria uma propaganda mesmo do seu trabalho. Eu tenho uma proposta que a gente pode fazer, é um planejamento financeiro na prática. Daí eu trago, posso apresentar, eu posso mostrar e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui. Sim. Então,
Obviamente, Já tá combinado. obviamente você trabalha, você vai ter que ter um retorno. A gente não gostaria que você fizesse aqui e fizesse tudo de graça, não é isso. Mas eu gostaria que a pessoa tivesse uma noção melhor ainda, tá? Eu acho que esse foi o primeiro passo. É importante que as pessoas saibam, as pessoas até possam se sentir confortáveis, né, de saber que tem uma pessoa que pode ajudá-las, que é completamente isenta de qualquer conflito de interesse, que não é essa a minha ideia é ajudar a pessoa assim a se planejar, se preparar. E eu vou trazer para vocês, eu tenho estruturado, né? A gente pode fazer esse planejamento financeiro na prática, é muito interessante. Então vai ter os 5 primeiros que te ligar, é isso? Os 5 primeiros que mandaram a mensagem já vão ter uma consultoria financeira gratuita. Bacana. Carla, olha, em nome do Simprofarf como diretor, ok? Eu gostaria de te agradecer imensamente a tua presença aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para os colegas, principalmente para os representantes, porque eu posso falar que foi vinculado em 2 partes. Primeiro, a sua vida na indústria farmacêutica e, segundo, a parte financeira que hoje, pela situação que passa o país, nós estamos difíceis, vendo as coisas que estão acontecendo, eu acho que vai ser muito importante. Então, em nome do Simprofarf, eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. Foi um prazer para mim estar aqui, poder falar tudo isso. Ok. Já fica combinado. Beleza. A nossa... Agora vocês vão olhar para essa câmera aqui, fazer um tchauzinho, que vai ser a capa do vídeo. Capa do vídeo. Tá bom? Obrigado.